Os indicadores de liquidez, eles nos fornecem uma análise da situação financeira da empresa, que significa a capacidade de pagar suas dívidas no longo prazo e no curto prazo. Cabe ressaltar que esses indicadores, eles nos transmitem esse diagnóstico inicial, porque a análise mais aprofundada, mais precisa da situação financeira da empresa dar-se-á pela análise da administração do capital de giro. Entretanto, tem a sua validade, né, numa visão inicial, numa primeira visão da situação financeira. Vamos ver. O primeiro índice é o índice de liquidez geral, né, que compara todas as dívidas de curto e de longo prazo da empresa com bens e direitos com capacidade de gerar dinheiro no curto prazo e no longo prazo. Ou seja, esse índice nos dá uma visão da situação financeira da empresa no longo prazo. E quando nós comparamos 3, 5 exercícios subsequentes, nós temos uma visão, não é, da tendência da situação financeira de longo prazo da empresa. Quando a gente fala em situação financeira, né, basicamente nós estamos preocupados em uma visão de um ano, que é o que o indicador de liquidez corrente, que corrente é sinônimo de curto prazo. Antigamente, nós tínhamos as contas do ativo corrente, né? Passivo corrente, que significava curto prazo. Quando nós comparamos as dívidas de curto prazo, que estão no passivo circulante, com os bens e direitos com capacidade para virar dinheiro no curto prazo, nós comparamos a capacidade de pagamento da empresa com as dívidas que ela possui no horizonte de um ano, dando uma visão, né, da situação financeira de curto prazo. Cabe ressaltar, entretanto, o seguinte: as contas do circulante, não é, são. Vamos colocar aqui. Quais são as contas do circulante? Nós temos disponibilidades, que são bancos mais caixas. Nós temos aplicações de curto prazo. Temos contas a receber das vendas, né? E, por fim, estoques. Essas contas do ativo circulante, elas estão numa ordem, né, decrescente do grau de liquidez. O que significa isso? Que na dinâmica empresarial, primeiro a empresa tem estoques, precisa vender as suas mercadorias para ter contas a receber. Portanto, estoques têm um grau de liquidez ou capacidade de virar dinheiro menor do que os valores de contas a receber. Bom, para a empresa ter o dinheiro de contas a receber, é necessário que os clientes paguem. Então, as contas a receber possuem um grau de liquidez menor do que banco e caixa, né? Depois que a empresa paga, o dinheiro vai para banco. Então, claro que contas a receber possuem um grau de liquidez menor do que bancos e caixa. Bom, o próximo indicador, nós comparamos o ativo circulante tirando os valores da conta de menor grau de liquidez,
e comparamos com ativo circulante, com o passivo circulante. Ou seja, se a empresa não vender os seus estoques, se tiver uma crise ou algum problema comercial, aparecer um grande concorrente, se ela ficar impossibilitada de vender os seus estoques, qual é a capacidade que ela tem para pagar as suas dívidas de curto prazo, sem depender dos estoques, mas apenas de contas a receber, disponibilidade e aplicação de curto prazo? Eu, isso é observado no índice de liquidez seca, né? Quer dizer, compara-se o ativo circulante menos estoques, quer dizer, os bens e direitos aqui a receber, estamos falando de contas a receber, aplicações de curto prazo e disponibilidade, com o total das dívidas do curto prazo, não considerando estoque. Então, nós temos uma visão da situação financeira da empresa de curto prazo muito mais nervosa, vamos dizer assim. Ó, tá bom, você tem estoque, mas e se não vender esses estoques? Se houver uma pandemia, por exemplo, as vendas pararem, não é? Como é que você vai se safar? Você tem dinheiro, a empresa tem dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo?